E aí, turma, tudo bem? Universo do improviso, estamos aqui de volta para falar mais sobre essa história aí da improvisação e como que isso ajuda a nossa vida, ajuda nosso lado artístico, ajuda no nosso DRT e nosso RG. E hoje estou aqui para falar sobre a história da improvisação no Brasil, mas vou ser bem sincero, eu vou falar do que eu sei, do que eu acompanhei, e eu não sei tudo o que rola. O Brasil é muito grande e eu sou um cara que leio muito, estudo muito, mas sou da execução, eu sou de fazer. Eu faço as coisas, vou fazendo, depois eu pego e leio e tento entender o que eu estava fazendo, e aí a leitura até faz mais sentido. Eu leio antes de entender. Tô falando isso por quê? Porque existem várias referências de improvisação que eu também não conheço, e pessoas que são envolvidas com improvisação que eu não conheço todo mundo no Brasil, tem muita gente, beleza? Então, eu conheço a improvisação, eu conheci a improvisação através do Mauro Zanata, que é um cara muito interessante de Curitiba, que na época ele tinha a oficina do ator cômico em Curitiba. Hoje o espaço dele chama Espaço Excêntrico Mauro Zanata. E lá, quando eu tinha meus 15, 16 anos, a gente começou a fazer um projeto de improvisação que chamava Noite de Improvisor. Era Os Improvisadores, esse era o nome. Nome, né, simples. E a gente apresentava toda quarta-feira pequenos jogos de improvisação extremamente simples, assim. E na mesma época lá, tinha um outro grupo fazendo Theater Sports, que é um estilo de improvisação onde os criadores estavam querendo trazer o mesmo clima que você tem nos jogos, nos estádios, para dentro do universo teatral. Era uma coisa assim, mano, por que as pessoas não ficam tão empolgadas com o teatro como ficam no esporte? O esporte é um evento tão teatral, né? Um jogo de futebol é muito teatral, lembra assim um grande evento romano lá, dos gladiadores e tal, que tem uma certa dramaticidade. Puta, mas a gente não consegue atingir esse lugar da torcida e tal. E aí tinha um outro grupo de improvisação lá em Curitiba que estudava o Theater Sports, e era o que eu conhecia até então de improvisação. E aí, claro, um dos precursores da improvisação no Brasil foi o Jogando no Quintal, com o César Gouveia, o Márcio Balas, Alan Benatti, Renan de Faria, Marco Gonçalves, o Federal, tinha enfim, uma galera de palhaço que começou essa história de pesquisar o jogo do palhaço dentro da improvisação. Então eles começaram fazendo no quintal, lá da casa, acho que era do César, por isso falava jogando no quintal. Eles faziam jogos de improviso, só que com um nariz de palhaço. Então eles começaram uma pesquisa, que já está há muitos anos, ainda existe, jogando no quintal e tudo, de palhaço e improvisação, que é uma coisa bem original, assim. Se você for olhar para os outros lugares do mundo onde a improvisação não necessariamente está associada ao palhaço. Enfim, aí tem todo um desdobramento em cima disso aí. Ao mesmo tempo, logo em seguida, veio o pessoal dos Barbixas, né, o Improvável, e os Barbixas logo entraram na internet de uma forma muito bem feita, assim, e muito com apoio ali do Rafinha Basso, que era um cara já conhecido e virou mestre de cerimônias ali deles. E todos os improvisadores do mundo tem como referência um programa que chama Whose Line Is It Anyway? Ok? Esse programa você provavelmente já viu, se não viu, procure, é muito engraçado, é muito divertido, um programa de improviso, jogos de improviso, e era a grande referência, acho que ainda é a grande referência no mundo inteiro. Para quem já ouviu falar de improvisação, tem esses caras como referência. Comédia, jogos e tal, cenas curtas, com algumas regras que você coloca na hora, desafios de criatividade, de relação e tal. E os Barbixas entraram muito nessa linha e tal. E o Jogando no Quintal também tinha um lance com jogos, mas tinha mais um lance de show, banda, a introdução era longa, cantava o hino, não sei o quê. E começou a pipocar no Brasil alguns grupos que faziam improvisação, muito porque também os Barbixas começaram a bombar muito na internet. Então, assim como o Porta dos Fundos, quando começou a bombar, um monte de gente começou a querer fazer canal de sketch engraçada no YouTube, os Barbixas apareceram, bombaram, e um monte de gente queria também fazer grupo de improvisação.
de jogos. E claro, só quem realmente se dedicava e amava seguiu fazendo e pesquisando, e outros grupos acabaram acabando. Bem, mas daí começou a se olhar mais para a improvisação. Essas mesmas pessoas começaram a pesquisar mais. No Rio de Janeiro, também a grande referência era o Zenas Improvisadas, que tinha um elenco absurdamente bom, assim. O Gregório do Vivier, o Fernando Caruso, o Marcelo Adnet, ai caralho, aquele outro, mano, esqueci o nome do cara, que depois foi trabalhar na MTV, roteirista, fez direção, não sei o quê. Enfim, esqueci, eram esses 4. E eles recebiam sempre um professor de teatro, um convidado que passava um exercício para eles fazerem na hora. Eles faziam esquetes, mano, eles lotavam o teatro, era um puta sucesso, um bagulho absurdo. E talvez não ficaram tão conhecidos quanto os Barbixas, porque os Barbixas mandavam melhor na produção dos vídeos. Eles faziam uma filmagem boa, um cuidado bom e pensaram em fazer um produto para a internet. Os Zenas Improvisadas não, eles pensaram em fazer algo pro teatro, e é um puta sucesso no teatro, mas não, tipo, viralizou tanto, assim. Embora tenha várias sketches deles que você acha aí no YouTube, mas você vê que não é uma filmagem do caralho e tal, como o pessoal dos Barbixas tem muito mais cuidado, assim, em fazer um produto pro audiovisual. Então era essa galera, então começou a surgir isso. Em Minas Gerais também teve um movimento forte de improvisação, o pessoal da Uma Companhia e uma outra galera ali também começou a estudar, mas todos estavam muito num lugar assim de jogos de improvisação, era a referência inicial, todo mundo fazia isso. Hoje no Brasil você ainda tem, né, claro, os Barbixas, que é algo absurdo, assim, o que os Barbixas fazem na internet é monstruoso, e poucos grupos de improviso no mundo têm assim a quantidade de visualizações e reconhecimento que os Barbixas têm, que conseguem fazer turnê todo ano no Brasil inteiro, e cada ano vai para mais lugar, e depois vai para o exterior, e vai para Portugal, vai para não sei aonde. Eles são realmente muito fodas e são muito profissionais, e eles estão levando os jogos sempre num desafio maior. Por mais que eles façam improvisação de jogos, que a princípio seria só um primeiro passo dentro do universo da improvisação, em geral eles vão se desafiando mesmo dentro dessas estruturas, e eles vão dominando muito isso, e pesquisando até levar para um outro patamar, assim, algo que seria, digamos, mais simplório, mais de iniciante. Eles fazem a coisa de iniciante, mas num nível hard, ele vai levantando a barra. Então uma grande figura que olha para a improvisação também é o Márcio Balas, né, que é um cara que aí já está há muitos anos com a Noite de Improviso aqui no Comedians, aqui do lado, inclusive, e que, puta, fez um espetáculo junto com o Alan Benatti, o Marco Gonçalves e a Rena de Faria, que eu achei lindo, maravilhoso, que era o Caleidoscópio. E esse espetáculo marcou muito a minha vida, assim. Eu falei, uau, olha o que dá pra fazer com improvisação, cara, que legal. E era um espetáculo muito bonito, assim, muito singelo, um bom gosto, assim, nos figurinos, improvisadores muito bons, assim, um time muito legal, né? E aí se começou há alguns anos no Brasil já a se olhar para esse lugar da improvisação, que não é só de jogos. Eu vou fazer um vídeo para falar sobre o long form, mas que são espetáculos de improvisação que não necessariamente tem a ver com comédia, e que tem uma dramaturgia mais amarrada. Você pode contar uma história de começo, meio e fim de 1 hora, por exemplo, e não só fazer pequenas cenas de começo, meio e fim, ou só de começo e meio de 4 minutos, 5 minutos, 10 minutos. Mas não, você faz tipo 1 hora e pouco, um espetáculo só. Então existe hoje já no Brasil vários grupos que pesquisam improvisação. Em São Paulo é uma coisa que está sempre fervilhando. Na Bahia eu sei que tem uma galera que está olhando para improvisação. Em Curitiba também sempre está rolando. Rio, enfim, é algo que está, eu acho que ainda tem muito para crescer e para ser mais conhecido, como por exemplo o movimento do stand-up veio vindo e hoje está mais estabelecido. Eu acho que a improvisação também vai chegar nesse lugar, porque basicamente o que todo mundo conhece é os Barbixas, a maior referência, mas existe também um outro lugar, um outro universo, e é isso.
Bem, eu falei aqui mal e porcamente do que eu conheço e mais ou menos da história que eu acompanhei e participei do universo da improvisação no Brasil, meio nesse eixo Curitiba, São Paulo, Rio, Minas aqui, né? Nessa parte aqui, sudeste, sul aqui. Mas com certeza tem mais coisas aí, tem o pessoal de Brasília, enfim, tem uma galera fazendo improviso aí pra caralho. Mas essas são as histórias que eu conheço, mas é isso, tá bom? Eu vou depois fazer um outro vídeo falando de mais coisas, falando dos espetáculos que eu fiz, falando de long form, falando de jogos, enfim. Tá bom? É isso então, espero que eu tenha matado um pouco da sua curiosidade sobre a pequena história da improvisação que eu sei aqui do Brasil. Se inscreve no canal aí, compartilha, manda mensagens, eu adoro. É nóis. Até a próxima, tchau.